Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde para você, ligado mais uma vez na Rádio Web Planeta Guarani. Para você no YouTube também, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, viu? Eu sou Marcos Ortiz, estamos abrindo os microfones da Rádio Web Planeta Guarani para mais um Bugre Online. Nosso programa de todas as tardes, está terminando a nossa jornada aqui no YouTube, hein? Está terminando a nossa jornada no YouTube, temos mais poucos dias, vamos só nesse mês de junho trazendo a nossa programação aqui também para o YouTube para movimentar o nosso canal, enquanto a gente não consegue viabilizar um programa exclusivo para o YouTube, né? Para você poder curtir o nosso trabalho também em vídeo de forma fixa e tal, né? Tudo legal, tudo tranquilo, com um programa exclusivo feito para você, em formato mais curto, mais rápido, mais dinâmico, né? Enquanto isso a gente vai de Rádio Planeta Guarani mesmo, vamos de Bugre Online. Bugre Online é o nosso programa de todas as tardes. A gente passa pelo menos uma hora aqui debatendo, falando, batendo papo, interagindo com você, noticiando o pouco que temos de notícia e informação do Guarani, porque o Guarani cá entre nós não é nenhuma fábrica de fornecer informações, né? Pelo contrário, o que puder dificultar, o Guarani dificulta. Prova disso, semana de derby, e o Guarani foi para Itu. O Guarani foi fazer uma pré-temporada, ou uma semana de treinamentos lá em Itu, né? Vai para um resort na cidade de Itu, um resort muito chique, muito bem arrumado. Se eu não me engano, foi o Chile quem ficou nesse espaço na Copa do Mundo de 2014, que foi disputada aqui no Brasil, tá? E o Guarani vai fazer a sua semana toda de preparação lá, ou seja, informações nós não teremos, até, entendo, semana de derby é uma semana de mais desinformação do que de informação, né? Só que com isso acontece um negócio que eu não sei se o Guarani está preparado, né? Sem informações ligadas e pertinentes ao mundo do futebol, o que vai efervescer nessa semana de derby são os bastidores do Brinco de Ouro da Princesa. Meu amigo, os bastidores estão pegando fogo. O Guarani, lembrando, ainda não oficializou nada, mas a informação de bastidor, trazida sempre dando crédito pelo jornalista Lucas Rossafa na tarde de ontem, é de que o Guarani extinguiu o cargo de CEO. Extinguiu o cargo de CEO. Por que o Guarani extinguiu o cargo de CEO? Porque o Guarani não acredita no trabalho do Ricardo Moisés? Não. Aí a leitura, não é informação, tá? Foi protocolada ontem na secretaria do clube uma petição assinada por 121 sócios pedindo a destituição do Ricardo Moisés do cargo de CEO e a proibição de que ele desempenhe qualquer cargo eleito ou nomeado no Guarani Futebol Clube. E agora? O Guarani acata essa petição, leva isso para uma Assembleia Geral decidir? O Conselho Deliberativo do Guarani acata esse pedido dos associados? É um associado representante, mas são 121 todos signatários lá do documento, né? E agora? Por que eu estou dizendo isso? Porque a destituição ou eliminação do cargo de CEO, tudo bem, tira Ricardo Moisés do cargo de CEO, mas e a segunda parte da petição, que pede a proibição da nomeação dele, da contratação dele, ou da eleição dele para qualquer outro cargo no clube? Isso vai ser tratado, então, né? Se o Guarani der a ele uma outra atribuição, isso terá que ser tratado em Assembleia Geral. O Guarani está preparado para ter os seus bastidores tratados da forma como vem sendo tratados? Não, o Guarani não está preparado. O problema do Guarani nesse momento é tudo. Gestão, futebol, bola, treinador, jogador, estrutura do departamento de futebol, tudo é problema para o Guarani nesse momento. O clube vive um momento desportivo horroroso, é a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com méritos, o Guarani na última colocação com 5 pontos conquistados. Vai vendo a cada rodada os concorrentes abrirem mais e mais vantagem,
né? Tem um derby que vai acontecer no próximo domingo. Tem um treinador que recém assumiu. Eu espero muito que o Pintado traga um novo modelo, um novo conceito de jogo, mais apropriado àquilo que a gente conhece do trabalho do Pintado até, do que o conceito e modelo de jogo levado para a última partida lá em Maceió contra o CRB, onde o Guarani deu apenas sequência, né, ao trabalho anterior, usou o mesmo sistema de jogo, apostou tudo que não tinha na manutenção de um sistema de jogo com 3 atacantes escalados. Se eles são atacantes na prática, não interessa, são 3 atacantes escalados. E para marcar, a gente sempre diz aqui, é melhor ter jogador que marque marcando do que botar atacante marcando, né? O atacante não tem o cacuete da marcação. Prova disso? A imensa quantidade de cartões que o Guarani toma jogo a jogo, né? Jogo a jogo, o Guarani vai empilhando cartões amarelos e atacantes vão tomando cartões amarelos. Por quê? Porque estão desempenhando uma função de marcação. Ontem nós tivemos duas entrevistas, nós repercutimos aqui a da Rádio Bandeirantes, mas também tivemos uma entrevista do Dr. Marcelo Dias para a Rádio Central de Campinas. Quem que é o Marcelo Dias? É o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Essas entrevistas, para mim, isso é opinião. Marcelo, respeito a sua, respeite a minha. Tá? Se você tem autoridade, eu também tenho. Você é bugrino, eu sou bugrino. Ponto. Isso nos coloca no mesmo nível de igualdade. Tá? Você não é nada mais do que isso, bugrino. Entrevistas de quem também vive um mundo paralelo dentro do Guarani, uma imensa negação da realidade, em alguns momentos até com tons de hipocrisia, ao dizer que desconhece o grau de parentesco entre Ricardo Moisés e André Marconato, depois dizendo que cunhado tem que se provar que é cunhado, né? E eu fico com a época em que o fio do bigode valia, Marcelo. Fico com a época em que o que as pessoas diziam valia, tá? O que as pessoas dizem é isso aqui, ó. E eu tenho uma bebezinha de 7 meses, que daqui a pouco eu tô levando ela. Então eu acho que minha esposa não vai ter muita saída, Minha não. Vai esposa. ter que aceitar, viu? Vai ter que acompanhar, né? Vai ter que acompanhar. Porque, né, Edinho, a gente passou por isso, né? A estrutura pessoal agora é fundamental para poder fazer também uma boa gestão, né? Não, Com e certeza. a família é quem mais sofre, né, André? E o apoio familiar é importante. Eu estou recebendo o apoio do meu pai. Aliás, vamos lá, você está falando da minha mulher, o Ricardo disse que já convenceu ela porque ela é irmã do Ricardo, né? E Você outra vê, né? vantagem, o seu irmão está na chapa também, Tem né? meu irmão. A nossa chapa Vamos foi ficar escolhida. por aí para não fazer propaganda da então chapa eleita para o Conselho de Administração do Guarani, né? A minha esposa. Depois, aliás, o Ricardo disse que já a convenceu porque a sua mulher é irmã do Ricardo. Ponto, né? É uma tecnicidade para defender uma imoralidade, né? Tá bom? É só para não dizer que eu não falei do tema, tá? E agora, meu amigo, eu convido você, vem pro WhatsApp. Nessa semana de pouca informação, a gente vai ter que segurar na mensagem, na interação de cada um de vocês e batendo um papo sobre o Guarani aqui, sobre as suas expectativas pro derby do próximo domingo. A minha mulher já tá nervosa aqui, tá me mandando mensagem nervosa já por causa do derby. Será que você tá igual? Será que você tá do mesmo jeito? Será que você tá na mesma situação? Vamos junto, porque a semana de derby derbou na Rádio Web Planeta Guarani. 1999-518-6483 1999-518-6483. Solta a voz, Bugrino! Solta a voz, meu amigo Bugrino. Você sabe que o WhatsApp da Rádio Web Planeta Guarani é patrocinado por eles, né? Os parceiros, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Ah, mas eu não posso usar o serviço da Clínica Soul porque ela fica em São Paulo. Então acesse Sou Mais Bem-Estar. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Soul com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar. Ah, mas eu também não gosto de acessar site, então segue no seu Instagram @soumaisbemestar. É só seguir lá, cara, você vai receber um material
completo na área de saúde, com muitas dicas importantes para melhorar o seu dia a dia, feito pelo Dr. Pedro Basti Jorge, toda a sua equipe e os muitos convidados que aparecem para falar de outras áreas que não são as áreas de atuação da Clínica Soul, tá bom? Grande abraço, doutor Pedro, tamo junto. Doutor Rafael também, Rafael Basti Jorge, irmão dele. 2 irmãos, 2 grandes bugrinos, filhos do Pedro Jorge, outro grande bugrino. E tamo junto, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19 997583686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. E o Roger Aires é o representante exclusivo da marca Massa Boa para Campinas e região. Qual que é a nossa meta? Levar essa marca para todos os comércios de alimentos de Campinas e região. Como é que a gente faz isso? Indicando. Vai lá no comércio de alimentos perto da sua casa, não tem Massa Boa? Fala pro cara, pô, tem que ter Massa Boa aqui, cara, eu quero consumir produto da marca Massa Boa. Pô, mas não tem nem o contato do cara. Não tem o contato? Pede pro Ortiz. O Ortiz passa o WhatsApp do Roger, você indica lá e vai poder comprar Massa Boa perto da sua casa, tá? São salgadinhos congelados, pão de queijo, tudo pronto lá, rapidinho para fazer, facinho e realmente muito, muito gostoso, vale muito a pena. Leve a marca Massa Boa para o comércio de alimentos perto da sua casa e fortaleça o trabalho do Roger Aires, que é patrocinador da Rádio Web Planeta Guarani. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19996080124. E a Green Lion vem com o Leonardo Gonçalves, a Paola Crisóstomo e também a Laurinha. Ah, um beijo na bochecha da Laurinha. Quer ir pessoalmente? Vai lá, Barão de Jaguara, quase esquina com a Moraes Salles, do lado daquela agência grande do Banco Bradesco, lá no centro de Campinas, tá? Em horário comercial, obviamente, converse com o Leonardo, converse com a Paola, ou então pelo WhatsApp mesmo, converse. Tem muito mais serviços e produtos do que o que a gente anunciou aqui, tá? Então, procura lá o Leonardo, pergunta se ele faz, ele vai dizer que faz, e aí você fecha o orçamento com ele. Fechou o orçamento? Recebeu lá? Pô, Leonardo, eu ouvi na Rádio Planeta Guarani, cadê o meu desconto? Aí ele vai te dar um desconto, só por ter ouvido na Rádio Planeta Guarani. Um abraço, Léo. GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19 974090875. O nosso caçulinha, hein? GM Tendas Galpões, grande Mário Nútil, Mário lá de Paulínia, ouvinte assíduo, fiel da Rádio Web Planeta Guarani, agora nessa parceria também conosco, se juntou ao nosso time de patrocinadores. Faça como ele, vem pra cá, pô, vem, traz sua marca pra cá, associe sua marca ao trabalho da Rádio Planeta Guarani, fortaleça esse trabalho independente e feito de torcedores para torcedores do Guarani. Se você tem dúvidas sobre o que a GM Tendas Galpões faz, acesse o site gmtendas.com.br, um site muito bem construído, complexo. Lá você vai ter todas as informações e vai poder saber se a GM pode te ajudar na sua demanda, na sua necessidade. E se puder, entre em contato já com o departamento de vendas dele pelo WhatsApp e já faça essa parceria. Leve sucesso a todas essas pessoas e empresas que divulgam suas marcas aqui na Rádio Planeta Guarani, tá bom? Grande abraço a todos eles, muito obrigado mesmo pela confiança, pela parceria, por estarem conosco aqui no dia a dia, fortalecendo esse trabalho humilde, mas feito de coração. Vamos começar aqui, temos poucas mensagens, mas temos. Vagnão, eu não consigo repercutir vídeo, Vagnão, mas ele diz, pessoal, vamos pela instituição Guarani Futebol Clube. Tá bom, Wagner. O Wagner está se referindo ao derby, né, do próximo domingo. O Guarani, infelizmente, eu não posso jogar isso nas costas da torcida, tá, Wagner e amigos demais. O Guarani, infelizmente, se meteu numa situação que deixa o seu torcedor extremamente preocupado, né? O torcedor do Guarani está desesperado, né, para dizer pouco. O Guarani tem 5 pontos, caminha a passos largos para um rebaixamento e tem um derby no próximo final de semana. O Guarani precisa do seu torcedor para tentar vencer o derby. De fato, nós precisamos estar no estádio, fazer pressão, fazer tudo aquilo que se faz no derby, torcer, empurrar, incentivar o jogador, fazer tudo aquilo que a gente sabe fazer num derby, né? Então, o meu convite para você é esse. Tenho a informação de que os ingressos, quando forem anunciadas as vendas, aí, a abertura das vendas, os ingressos estarão sendo vendidos com meia entrada a R$10 para quem estiver com a camisa do Guarani, tá? Então, torcedor, se você puder ir ao derby, vá.
deixa essa mágoa meio de lado, pelo menos nesse jogo, e quem sabe a gente conquista uma vitória, né? Derby, a gente não joga, derby, a gente ganha. Então, vamos lá. Vá para o derby, leve o seu incentivo, o seu amor ao Guarani Futebol Clube e vamos tentar tirar o Guarani da situação em que os dirigentes, os atletas, os treinadores, o staff, essas pessoas meteram o Guarani nessa situação. Vamos tentar nós, torcedores, humildes, aqueles que não entendem nada de futebol, né? Aqueles que não têm o direito de falarem do Guarani, vamos tentar nós tirarmos o Guarani do buraco em que eles meteram o Guarani. Por quê? Porque quem sofre somos nós, cara. Eles não estão nem aí com a gente. Um abraço, Vagnão. Vamos junto. O Eduardo Lacerda. Mais uma notícia do Lucas Rossafa. Liberado pelo Conselho de Administração, Gustavo França não é mais jogador do Guarani. É notícia requentada, né? Já sabíamos que ele estava de saída. Tá bom. Ô, Eduardo, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Agora surge mais uma informação aí, tá? Me parece que o Guarani deve abrir mão de mais um zagueiro. O Lucas Adel. O Lucas Adel tá indo pro futebol do exterior aí, tá? Um desses países periféricos aí, né? Do futebol do exterior e tal. O Lucas Adel. Me parece que é mais um jogador que pode deixar o elenco do Guarani. E o Guarani que aí já tem tão poucos jogadores, tão poucos zagueiros, né? Agora, se confirmada a saída do Lucas Adel nessa segunda janela de transferências, vai precisar buscar zagueiro, né? E aí, vai buscar zagueiro? Não vai buscar zagueiro no mesmo perfil, Guarani. Traz zagueiro experiente, traz zagueiro que possa agregar, que possa... Não que o Lucas Adel não tenha agregado, até agregou de alguma forma. Dentro da sua limitação, contribuiu com o Guarani. Mas traz zagueiro parrudo, zagueiro que a gente conheça, zagueiro que o adversário respeite, né? Traz um zagueirão pro lugar do Lucas Adel. Já que vai ganhar uns trocados aí, uns quais com a negociação do atleta, né? Traz um cara bom. O Guarani tem 70% dos direitos do atleta, tá? Um abraço, viu, o Eduardo Lacerda. E o Márcio Carvalho, a última mensagem aqui do nosso WhatsApp. Boa tarde, Ortiz. Como está a situação do Heitor? Abraço e ótimo programa. Me parece que o Heitor teve uma torção de joelho, viu, Márcio? E torção de joelho não sara do dia para noite, né? Então, pode esquecer o Heitor pro derby. Derby, nós vamos ter que ir de Diogo Matheus, muito provavelmente, tá? Vai ser uma grata surpresa se eu ver o Heitor em campo. Você se lembra que ele torce o joelho ali, a gente fala no lance, na transmissão, né, e tal. Aí ele insiste, ele permanece por mais algum tempo no campo, uns 2 minutos ali, mas não aguenta, tem que sair, deixa o gramado. Me parece uma torção de joelhos. E se é uma torção de joelho, esquece, demora bastante tempo para recuperação, viu? Então não só no derby, mas por uma boa parte da competição nós vamos ter que ir de Diogo Matheus. Ou o Pintado nos mostra que tem mais coragem, né? Desculpem aí pelo vizinho da van, que tem mais coragem do que todos os outros que passaram pelo Guarani e dá uma oportunidade para o Ian, né? Ian, lateral direito da base do Guarani, né, Marcinho? Um abraço, meu irmão, tamo junto. Infelizmente a notícia não é boa, mas a gente também não traz só notícia boa, né? A gente traz notícia ruim também, né? Vamos pro YouTube agora, o Eric Quinalha, que pena, eu gosto muito daqui, fica mais fácil e rápido acessar os programas quando não dá para ouvir online. Então, Eric, e aí entenda, a facilidade do YouTube prejudica o desempenho do rádio, né? Nós somos rádio, eu digo sempre, rádio é voz, rádio é voz sem imagem, né? Voz com imagem é TV. Nós não temos a TV Planeta Guarani, né? Nós temos a Rádio Planeta Guarani. Eu sou meio contra esse negócio aí de transmissão de programa de rádio, jogo com imagem e tal. Eu não gosto mesmo, viu? Um abraço, viu? Mas tamo junto. O Dario João, boa tarde, Ortiz, boa tarde, Dario. Obrigado por estar conosco. Bugrão Gabriel, qual a expectativa de público para o derby? Será que dá mais de 6 mil? Então, Gabriel... eu tenho dito o seguinte, a média de público do Guarani nos últimos derbys, tivemos derby aí com 17, 18 mil pessoas, mas a média é de 12 a 14 mil. Né? Pela movimentação que eu tenho acompanhado pelas redes sociais, pela manifestação das pessoas e tal, eu vejo que 50% disso não está pensando em ir para o jogo. Tá? E aí, cara, se mantiver isso, é uma média de 6 a 7 mil torcedores no jogo. Eu, particularmente, torço para que tudo isso esteja errado, para que essa visão esteja equivocada e que a gente tenha um público lá excelente, né? Um grande público no derby para incentivar o Guarani, para empurrar o Guarani para uma vitória sobre o rival. Por quê? Porque no segundo turno o derby vai ser na casa do rival, né?
E aí a torcida do rival vai estar lá. Né? Vai estar lá pressionando, empurrando, cantando, fazendo graça, né? E tudo mais. Então, torcedor do Guarani, no segundo turno nós não poderemos ver o derby. Nós só podemos ver esse. E nós não estamos lá por dirigente, nós estamos lá pelo Guarani. Estamos lá por nós e pelo Guarani. Tá? Se você puder ir, vá para o estádio. Um abraço, Gabriel. O Eric voltou e só para constar, não estou nervoso por conta do derby. Estou nervoso desde o meio do ano passado, quando os donos do Guarani, por serem turcos, resolveram não querer subir. Aí a desgraça só começou. Cuidado com esse negócio de turco, disso e daquilo, Eric. Um abraço. Eduardo Oliveira. Ortiz, boa tarde. O Guarani em algum momento vai ter que diminuir o seu staff, já que é muita gente dando opinião sobre contratação e jogadores. Isso não vai dar certo, não. Isso é uma teoria que a gente desenvolve aqui há muito tempo já, né, Eduardo? Há muito tempo a gente diz que esse sistema de contratações do Guarani é extremamente burocratizado, né? O Guarani dá muitas voltas, né, para chegar até a definição de uma contratação ou não de um atleta. Como o Guarani também dá voltas para chegar na definição da contratação de um treinador. Tinha o Pintado aí já, poderia ter anunciado o Pintado no dia seguinte a saída do Júnior Rocha. Esperou para anunciar o Pintado como treinador 10 dias depois, né? O Guarani precisa rever muita coisa, viu, Eduardo? O Guarani, no meu entendimento, gasta muito e gasta errado. O Guarani criou prioridades que não existem. Tá? O Guarani, com essa... Desculpa, mas com esse argumento, né, essa desculpa de estamos investindo e melhorando a estrutura, o Guarani está, na verdade, dando emprego para muita gente. E muita gente para fazer a mesma coisa ou para não fazer nada. Desculpa, mas essa é a minha opinião. Né? Então, o negócio da boa gestão e tudo mais está cada dia mais se esvairindo, né? Se esvairindo aí para a gente perder as esperanças de vez, né? Mas eu não vou perder, não. Eu vou continuar lutando pelo Bugrão aqui, viu? Um abraço, Eduardo. E o áudio nosso de cada dia do Guilherme Sampaio, achei que não vinha hoje. Vamos ouvi-lo. Fala, Ortiz. Boa tarde a todos os irmãos bugrinos. Semana de derby, né? A gente deveria estar único e exclusivamente falando do jogo, falando das possibilidades, né? Mas, né, o Guarani nos presenteia aí com uma confusão aí nos bastidores que eu acredito que até as rádios de Campinas estão repercutindo de forma errada, né? O cargo foi extinto, então o Ricardo não faz mais parte do quadro de funcionários, entre aspas, do Guarani Futebol Clube. Eu acho que não é bem assim, né? Acho que foi só a nomenclatura do cargo, ele não foi desligado, né? Mas enfim, a gente não precisava ter esse barulho na semana do derby, né? Eu já falei, na minha opinião, é um jogo que pode dar um ânimo extra aí, em termos de pontuação é muito pouco ganhar um derby, é um jogo como qualquer outro, né? Se o derby desse 15 pontos pra gente, aí a gente poderia falar, né? Mas no quesito motivação, eu acho que isso pode ajudar aí para a sequência aí para finalizar o primeiro turno, né? Só que, cara, é aquilo. Eu até achei que foi acertada aí a decisão de levar o time para fora de Campinas aí, tendo em vista essa confusão aí que a gente tá tendo nos bastidores do clube, né? Muito jogador como dúvida, né? Frente à última atuação, para mim, cara, me decepcionou demais, principalmente no quesito vontade, né? Eu achei assim que os jogadores meio que não estavam muito aí com o resultado. Eu achei que esse jogo faltou entrega, né? Todos os outros eu achei que a parte técnica ficou devendo, mas a entrega não. Nesse último eu fiquei preocupado porque para mim faltou entrega, né? Espero que o Pintado consiga chacoalhar esses caras aí durante essa semana, que principalmente faça mudanças, né? É isso, Ortiz. Acho que a expectativa vai aumentando, a ansiedade vai aumentando, né, conforme o passar dos dias, né. Vamos lá, eu para ajudar, tô com dengue, fui diagnosticado hoje de manhã, tá fácil não, cara. Fala, Guilhermão, vai sarar logo essa dengue aí, você vai passar uns 15 dias meio capenga, viu, velho? Tá junto com o Léo Trentin, né? O Léo lá do Bugricast também, fiquei sabendo hoje pelo Twitter que o Léo tá com dengue também, cara. Se cuida aí, velho.
Se cuida aí, vai ficar bem ruinzinho, porque essa doença é judia, viu? É malvada, bem malvada. Sabe, Guilhermão, eu não tive essa impressão de falta de entrega no último jogo. Não tive mesmo. Tá? Eu acho que o padrão da atuação foi o mesmo. Né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o comentário do Cleiton Vendemiato. No comentário do Cleiton, o Cleiton fala de um time mais organizado, montado pelo Marcelo Cordeiro na sua gestão, né, à frente do time. Na sua curta gestão, né, de 2 partidas, nós não podemos dizer que o time é organizado, porque um time organizado não toma 6 gols em 2 jogos. Né? Então isso mostra a desorganização. Um time organizado vai fazer 2 gols, 3 gols e tomar 1, tomar 2, né? Vai conquistar pelo menos 4 pontos aí em 2 jogos, né? Então eu não vi falta de vontade, eu não vi falta de entrega. Eu não vejo isso nos jogos do Guarani. O que eu vejo é limitação técnica. E limitação técnica, você tem 2 formas de corrigir. Uma é priorizando o sistema defensivo, porque cá entre nós, é um ditado antigo no mundo do futebol, mas real, é muito mais fácil destruir do que construir. É muito mais fácil desarmar uma jogada do que criar uma jogada ofensiva, né? Então você, priorizando o sistema defensivo, você vai inclusive mostrar para o torcedor mais dessa vontade, mais desse empenho, dessa dedicação, dessa garra. Por quê? Porque a prioridade do time é a marcação. Um time que marca forte, recupera a bola com velocidade, o mais rápido possível, né? Tem treinador que fala assim, o ideal é recuperar a bola em no máximo 12 segundos. Tá? Isso é meta de trabalho mesmo, de muitas comissões técnicas. O ideal é recuperar a posse de bola em no máximo 12 segundos. Para isso você precisa de um sistema de marcação funcionando, né? Atuando. Seja ela alta, média ou baixa, não importa. Para mim se a marcação está alta, se está média ou se está baixa. O que importa é que ela funcione. Eu defendo muito a marcação média. Eu não defendo muito a marcação alta, não. Eu acho que você tem... dá o espaço lá para o adversário trabalhar a bola no seu campo defensivo, na intermediária defensiva, né? E a partir dali você sobe as suas linhas. Para quê? Para estar com blocos muito aproximados. E isso melhora a impressão, né, que o torcedor tem sobre o time estar marcando ou não, o time estar se entregando ou não, o time estar se empenhando ou não. Tá? Mas eu vou repetir aqui. Para mim, o grande erro cometido pelo Pintado foi o erro de não mudar nada. Né? Mudou nominalmente, mudou uma peça ou outra, nominalmente, legal. Mas não mudou o sistema de jogo, não mudou a proposta de jogo, né? Mas ele só teve 3 treinamentos. Mas em 3 sessões de treinamentos, dá para você montar um sistema mais defensivo, protegendo a sua defesa. Acho que o Pintado, até para ficar bem, né, com a comissão que foi mantida, com os membros da comissão técnica que foram mantidos, ele falou assim, eu vou ouvir vocês nesse jogo e vamos ver o que dá. Ouviu. E provavelmente não gostou. Segundo o Beto Toledo, não gostou nem um pouco, né? A informação trazida pelo Beto Toledo no Boa Noite Bugrão de ontem. Não gostou nem um pouco e já trabalha com a possibilidade de mudanças para a próxima partida, tá? Então, para mim, o Guarani só pode dar certo se adotar esse sistema de jogo mais precavido, um sistema de jogo de mais marcação. Por quê? Porque é muito mais difícil criar do que desarmar, né? É muito mais difícil. Então vai lá e desarma o adversário. No desarme do adversário, se você tiver velocidade e verticalidade, você vai construir. Você está atacando 2 problemas numa única ação, né? Sinceramente, eu não tive essa percepção. E olha que eu já assisti o jogo 2 vezes, né? Hoje à noite eu devo assistir a 3ª. Aliás, hoje à noite tem rodada, né? Tem sequência da 12ª rodada. Por conta do Jogo do Brasil ontem só tivemos uma partida, né? A partida de ontem o Novo Horizontino ganhou do Sport, lá no Recife. O Sport mais uma vez vai mergulhando numa crise aí de Série B de Campeonato Brasileiro, né? O Goiás também perdeu pro Vila Nova no domingo, né? Goiás que vinha num momento bom ali e tal, tá com muita pontuação ainda o Goiás e tal, mas perdeu o clássico local, perdeu o derby deles lá, né? Para o Vila Nova. O trabalho do técnico lá já está sendo questionado, né? Do Márcio Zanardi. O Lucas Andrino está dando declaração lá de que o Zanardi está garantido no cargo, não vai sair e tal, né?
Mas estou falando isso só para contextualizar momentos, né? O Sport já vinha numa vertente de queda e o Goiás também numa vertente de queda, né? E hoje tem mais jogos, né? Hoje às 19 horas o Mirassol recebe o Santos também a sua crise, né? Santos lutando aí para voltar ao G4, né? Para se estabilizar. O América, líder da competição, recebe o Avaí, um duelo por G4 aqui, né? Claramente. A Piruada recebe o Ceará, o jogo do América é às 19 horas também, junto com o Mirassol e Santos, tá? A Piruada recebe o Ceará, essa partida começa às 21 horas, então a gente assiste o primeiro tempo aí no nosso Boa Noite Bugrão dessa noite, tá? E o jogo subsequente pode trazer a Piruada para a zona do rebaixamento. Se elas não ganharem o jogo do Ceará e o Amazonas ganhar do Coritiba, o Amazonas ultrapassa a Piruada e a Piruada entra na zona do rebaixamento com 12 pontos. Se elas empatarem o jogo, o Amazonas tem que ganhar. E se elas perderem, o Amazonas precisa apenas empatar. Um empate bota o Amazonas ali fora da zona e a Piruada dentro da zona. Eu particularmente torço para o empate do Amazonas casado com a derrota da Piruada. Por quê? Porque aí o Amazonas não abre muito, né? Vai ficar muito, são 8 pontos, né? Nessa combinação hipotética aí. São 8 pontos de distância do Guarani para o primeiro time fora da zona, né? Mas 8 é melhor que 10, é melhor que 9, né? Então, vou torcer muito por uma vitória do Ceará e um empate do Amazonas. Aí o primeiro fora da zona fica sendo o Amazonas, com provavelmente o Amazonas, né? Com um ponto a mais que a Piruada. E aí a gente vai ter o derby da fome, né? O derby do desespero. O derby com 2 times no Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que é uma forma também de mostrar a realidade atual das duas equipes, né? Vamos torcer. Um abraço, viu, Guilherme? Tamo junto e vê se melhora. Cuida bem dessa dengue aí, não tem remédio, né? Cuida bem dessa dengue aí pra você ficar novo, tá? Daqui a pouco tá novo, tá tudo bem, tá tudo em paz e a gente tá interagindo. Aí não vai poder ir pro jogo, né, velho? Não vai poder ir pro derby no domingo, hein? Ô, laiá, hein? Que coisa. Vamos ver o Cleiton Vendemiato, vai. Nosso comentarista Cleiton Vendemiato vem com a sua mensagem pré-gravada. Solta a voz, Cleiton. Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, muito boa tarde também para nossa amiga ouvinte, ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Terça-feira de pelo menos continuidade dos trabalhos ali do técnico Pintado, juntamente com o elenco, preparando-se para poder chegar ao fim de semana, né, jogar o derby. E o que a gente espera, ou pelo menos eu espero, nessa semana toda de trabalho que o técnico Pintado vai ter, é para que ele possa encontrar uma melhor formação dentro daquilo que a gente espera. A gente viu uma estreia do técnico Pintado diferente do que a gente esperava ver, por conta da escalação e da manutenção do esquema com 3 homens na frente, né? O 4-3-3, o famoso 4-3-3. Ou até num esquema que não fosse o 4-3-3, já que a gente tinha 2 linhas de 4, mas usando atacantes de beirada para fazer essa função. E aí a gente viu que também não adianta muito. Aí eu estou tirando um jogador da sua real função para fazer uma outra função onde a gente também tem jogadores para executá-las. Então, não é o ideal, né? Tudo bem, eu até falei no pré-jogo nosso, antes da última partida lá contra o CRB, que a gente nunca tinha visto o Pintado jogar num 4-3-3, porque é que ele jogou num 4-3-3, e a única alternativa que talvez a gente possa encontrar para essa manutenção do esquema foi as poucas sessões de treinamento que o Pintado teve à frente da equipe desde que assumiu, né? Agora, isso cai por terra do ponto de vista de que o Pintado vai ter uma semana cheia para trabalhar esse elenco. Então, o mínimo que eu espero nesse trabalho do Pintado visando o derby no próximo final de semana
que o Pintado possa escolher primeiro as melhores peças, contando com as suspensões, contando com as contusões, que ele possa realmente fazer as melhores escolhas dentro daquilo que ele tem disponível para poder montar o time do Guarani, e que ele possa, de alguma maneira, com essas peças que estão disponíveis, mudar um pouco o jeito de jogar. Se a gente entende que com o Humberto Louser esse esquema não estava dando certo, se quando a gente vê que o Claudinei mudou emergencialmente para conquistar um resultado necessário e aos trancos e barrancos, acabou dando certo, mas que quando volta para esse sistema também não consegue resultado. Aí a gente vê o Júnior Rocha colocando esse mesmo esquema e também não dando resultado. Quando a gente vê o Marcelo Cordeiro mantendo o esquema, embora com um pouco mais de organização, conquistou ali um pontinho apenas. Quando a gente vê tudo isso acontecendo e vê um técnico que não é adepto desse esquema, mantendo esse esquema, a única coisa que eu posso pensar é que ou existe essa imposição, que a gente vem tratando aí quase como uma teoria da conspiração dentro do Guarani, ou que ele realmente não teve tempo e deve fazer algo diferente nesse sentido para a próxima partida. E é o que eu estou apostando, Ortiz. Queria muito ver um Guarani melhor guarnecido. Por quê? Porque o time da Piruada é perigoso. Não é nem a questão de ser perigoso, a questão é que o Guarani tem jogadores que falham. Então, se lá atrás a gente não pode falhar, temos que dar uma guarnição melhor ali para tentar minimizar essas falhas, né? Temos que dar uma condição, né, talvez com um quarto homem no meio campo, de ter essa bola melhor trabalhada, com uma melhor transição, para que ela chegue até os homens de frente, né, que no caso seriam 2 no esquema que a gente propõe, para que seja o Caio Dantas, seja o Paraíso, seja quem for ali, o João Vitor jogando pela beirada, seja para quem estiver na frente, possa receber essa bola em condições, sem ter que ficar toda hora vindo até o meio de campo para buscar essa bola. Então, o que eu espero durante essa semana de trabalho do Pintado é isso: reposicionamento, reorganização, suporte defensivo e mudança de esquema. Acho que se o Pintado fizer todos esses processos acontecerem durante a semana, ruim por ruim, o time da Piruada também é ruim, e aí a gente passa a ter chances aí de conquistar um bom resultado nesse derby. Quem sabe com esse resultado, dando um ânimo novo para a equipe, a gente consiga tentar dar esse start para sair dessa situação horrorosa que o Guarani se encontra. É isso, meu amigo. Um grande abraço para você, um grande abraço para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Valeu, Coitão. Eu vou falar o que eu espero, Coitão. Eu espero que o Guarani faça um gol e não tome nenhum. Tá? Como é que você faz um gol e não toma nenhum? Primeiro você precisa roubar uma bola, descer num contra-ataque e meter a bola pro fundo do gol. E como é que você não toma nenhum? Você não toma nenhum fechando a casinha. É isso que eu espero do Guarani. É isso que eu espero do Pintado nessa sua gestão no futebol do Guarani. É isso que eu espero. Que o Guarani entre em campo para jogar um derby. Né? Que todas as bolas divididas sejam do Guarani. Que a vontade seja maior do que qualquer condição técnica. Né? Só a vontade não basta? Não basta. Mas precisa acertar uma bola lá dentro da casinha da Piruada, fazer um gol e não sofrer nenhum, cara. Basicamente é isso, né? Como é que você faz isso? Montando uma boa malha de marcação. Tempo vai ter. O Guarani tem uma semana toda para se preparar, né? Tá certo, perdeu o domingo aí, que era o dia da volta para Campinas e tal. Mas na segunda-feira já se reapresentou, já seguiu lá para Itu ontem mesmo, né? Na segunda-feira. Hoje já está treinando normalmente, todos os atletas disponíveis para treinamento já estão à disposição do Pintado agora, né? Espero que essa semana sirva para que ele consiga conversar bastante com o grupo, não para trabalhar o emocional, mas para trabalhar principalmente a parte tática, para explicar para os jogadores o seu conceito tático, para que o jogador compreenda, né? E depois no treinamento desempenhe aquilo, execute aquilo, que ele não tenha medo de mudar, que ele não tenha medo de tirar jogador ou botar jogador. Eu espero que o Pintado
consiga se apresentar ao elenco do Guarani nesse período e que leve a campo um Guarani capaz de minimamente reagir a um adversário de baixíssimo nível na competição. É isso que eu espero. Com 3 atacantes, né? Eu nem vou falar 4-3-3, né? 3 atacantes. Cara, para mim não tem lógica você querer fortalecer a sua marcação botando um jogador que não é típico de marcação, que não é afeito à marcação. Então você fortalece o seu sistema defensivo com jogadores que saibam marcar. E observe, nós nem falamos em mexer muito, nós falamos em jogar com 2 atacantes e mais um volante, né? Ou mais um zagueiro. Claudinei Oliveira conseguiu certo resultado, né? Conseguiu 5 pontos em 7 jogos, perdão, né? Da Série B. Não, 5 mesmo, 5 jogos do Campeonato Paulista, perdão. O Claudinei Oliveira conseguiu 5 pontos nas 3 últimas rodadas jogando com 3 zagueiros. O Guarani não vai jogar bonito. Eu não espero do Guarani um futebol lindo, maravilhoso, que me encha os olhos. Eu espero do Guarani um futebol que traga resultado. É isso que as pessoas que estão à frente do futebol do Guarani nesse momento precisam entender. Qualidade já virou balela pelos lados do brinco de ouro. Agora nós queremos hombridade, né? Nós queremos dedicação, entrega, empenho, raça, correria, vontade, marcação. O cara que dá o carrinho e vai para a torcida. Nós queremos isso. Tanto no derby quanto nos outros jogos. Porque não adianta nada também ganhar o derby e perder do Sport em seguida. Tem 2 jogos em casa. É o derby e o Sport. Ganha da Piruada e depois ganha do Sport. Dá uma melhorada nessa situação. Se ganhar, vai para 11 pontos. Já vai estar mais perto de deixar a zona do rebaixamento. Então, o compromisso primeiro é o derby, mas o foco também já está no outro jogo que é em casa. E cujo tempo para preparação vai ser menor, né? Então eu espero que essa semana, já que o clube está investindo, né, numa viagem, numa hospedagem, num resort aí de luxo e tal, que ele seja bem aproveitado. Que esses jogadores consigam entender aquilo que o treinador está pedindo e que o treinador peça aquilo que o torcedor está pedindo. Que é um time jogando dentro das suas limitações, mas fazendo frente aos adversários, né? Porque até agora o Guarani não fez frente a ninguém, né, Cleitão? Ninguém. Um abraço, meu amigo. Obrigado pelo comentário, viu? Semana de derby, cara. Ei, semana de derby. Não sei por que inventaram esse tal de derby, viu? Não sei por quê. Deixa eu voltar aqui pro nosso YouTube. O Cliente Sincero. Se um dia somar, seria muito bacana amadurecer um Spotify Planeta Guarani, hein, meu amigo Ortiz? Além da rádio web, quando quiséssemos ver um programa específico, escolheríamos futuramente. Aqueles pós-jogos das partidas são muito bons. Gosto bastante de revê-los e tal. Parabéns pelo conteúdo, vocês são maravilhosos. Abraço a toda a família da Rádio Web Planeta Guarani. Vocês querem me dar trabalho mesmo, né? Eu vou explicar mais uma vez, Clint. O estúdio da Rádio Web Planeta Guarani fica na sala da minha casa. A sala da minha casa é onde eu trabalho, no dia a dia. Eu montei aqui o meu escritório de trabalho, tá? E a gente tem a estrutura para a transmissão dos jogos. Acaba o programa, eu tiro todos os microfones, desligo tudo aqui e vou para o trabalho, né? Antes de começar o programa, eu venho, monto tudo de novo e a gente faz a programação, seja no rádio, no YouTube, como for. Mas todos nós, cara, é muito difícil para a gente criar novos conteúdos. Por isso que a nossa dedicação é grande à rádio, porque nós apostamos no formato da rádio, que é o que nós conseguimos tocar nesse momento, tá? Não adianta a gente querer abraçar o mundo e fazer tudo mal, né? A gente tem que apostar naquilo que a gente consegue fazer bem feito. E hoje a rádio é o que a gente consegue fazer bem feito. Entende? Imagina, o Edinho tem as empresas dele, os negócios dele para cuidar. Ele trabalha fortemente aí todos os dias. O Edinho, por exemplo, está em São Paulo. Ele trabalha em São Paulo e volta para Campinas todo dia. Hoje ele faz o programa comigo, a partir das 8 da noite. Então, ele sai de São Paulo, volta para Campinas e faz o programa à noite comigo. Muitas vezes ele está no hotel lá em São Paulo, vai dormir por lá e faz o programa de lá do hotel, tá? O Beto Toledo tem a atividade profissional dele. O Beto trabalha como vendedor de produtos de varejo aí, né? E também tem a sua função. E vendedor não tem horário, né? Vendedor trabalha em horários mais diversos possíveis. O Cleiton Vendemiato mora em Florianópolis, Santa Catarina. Trabalha numa empresa de logística lá. O horário dele também é judiado. Você pode ver que o Cleitão até parou de fazer os programas. Foi um pedido dele. Ele falou: Ortiz, eu não consigo mais conciliar. Ele não faz mais programa ao vivo conosco. Ele fazia pelo menos um programa noturno e agora não faz mais.
Tá? Então, o que a gente consegue oferecer é isso. Não adianta querer abraçar o mundo e fazer mal feito. Vamos naquilo que a gente consegue fazer. Né? Vamos naquilo. Um dia, se a gente tiver estrutura para isso, vai ser um prazer, cara. Vai ser um prazer falar do Guarani 24 horas por dia. Eu passo o dia todo falando aqui, mas hoje não dá, viu, cara? Obrigado mesmo, obrigado de coração, tá? O Carlos Silva, grande Carlos Silva, estarei aí no brinco, ou ganhamos o derby ou já era. Abraço e até domingo. Parelheiros Capital com Guarani Sampa Bugre. Marconato, Ricardo Moisés e companhia, fica difícil, é muita incompetência. Carlos, eu vou te dar os parabéns por estar no brinco, então. Venha pro brinco, olha a moto, ó. Venha pro brinco, incentive o Guarani, empurre o Guarani para uma vitória. O Guarani precisa dessa vitória. Se não ganhar o derby já era, cara, eu acho que eu tenho falado aqui, para mim já era, né? Para mim já era. Mas o futebol nos mostra a todo momento que milagres acontecem. Então, vamos torcer pelo milagre. Vamos torcer. A vinhetinha do À Espera de um Milagre é real. Eu tô torcendo mesmo pro milagre, cara. Eu brigo muito comigo aqui, né? Brigo muito comigo aqui. Pô, eu acabei de falar, minha mulher tá me mandando mensagem no WhatsApp agora, falando, pô, eu já tô desesperada, eu tô nervosa, eu tô ansiosa. Ela tem ansiedade, ansiosa com esse jogo e tudo mais. Eu falei para ela o seguinte, falei, olha, tenha calma, não crie grandes expectativas e torça para se surpreender. Né? Se você conseguir se surpreender, nós vamos estar todos felizes no final do jogo, né? Vem pra cá, cara, vai curtir o derby, empurra o Guarani lá e vamos torcer pro Guarani ganhar, né? Se ganhar, dá uma reagida aí no campeonato, pelo menos faz ponto, né? Ufa. O Breno Torres, boa tarde, Ortiz, tudo beleza? Ótima tarde, estamos aqui conectados. Breno Torres, um abraço pra você, queridão, obrigado, boa tarde também. O Evandro, boa tarde, Ortiz, grande abraço, Evandro. Tiago Oliveira, boa tarde, Ortiz, estou na escuta e na torcida para o nosso Bugre, hoje sempre Guarani, e na semana do derby, né, o Tiago, na semana do derby, para ajudar ainda tem um derby nesse fim de semana, aí que a gente entendeu, tô compreendido, fica aqui então minha grande admiração, sabendo ainda mais dessa correria, estamos com vocês e o Bugrão é 2-0 no domingo, vamos junto, gente, vambora, quer ver, ó, eu vou tentar tirar aqui do Chroma, tá? Vocês vão ver aí algumas falhas, só para vocês conhecerem aqui um pouquinho, quer ver? Ó, vou virando a câmera aqui devagarzinho, para vocês conhecerem um pouquinho. Ó. Aqui é a minha sala de trabalho, ó. Ali está o pano tecido do Chroma, tá? Aqui é a minha sala de trabalho, né? Deixa eu mudar aqui, porque eu estou acompanhando pelo YouTube e tem delay, vamos lá. Aqui é a minha sala de trabalho, estou virando a câmera, vocês vão conhecer agora o local de onde eu faço, tá? Aqui tem uma porta separando um outro cômodo da casa. Vamos virando. Ih, acho que o fio não vai dar, mas vamos lá. Aqui a parede da minha sala. Olha lá, a garagem. E aqui já está a TV, onde a gente faz as transmissões. Tá vendo? Isso aqui é o estúdio da Rádio Planeta Guarani. É uma sala onde eu trabalho, onde eu faço o meu trabalho diário e divido os horários, entre aspas, de folga. Costumo dizer que eu faço a rádio quase que em tempo integral e nas horas de folga eu faço o meu trabalho remunerado, tá? Os meus clientes são muito compreensivos, aliás, eu agradeço eles a cada dia. Pronto, reposicionei a câmera aqui. Agora vocês viram um pouquinho de como é a estrutura aqui da rádio, né? Vai ficar meio tortinho, tá meio tortinho, vamos tentar ajeitar aqui ao contrário, Ortiz. Opa, pronto. Isso é o nosso estúdio, é daqui que a gente transmite, tá bom? O Eduardo Calori, boa tarde, Ortiz, vamos pra cima, ganhar esse jogo e lotar o Brinco de Ouro, gostaria muito, tanto da vitória quanto do brinco lotado, o Eduardo. O Alan Chagas, Ortiz, é verdade que o Marconato e o Ricardo Moisés estão nos Estados Unidos? Outra coisa, você sabe qual foi o membro do CA que teve a casa pichada? Não sei não, Alan, não sei não. Teve algum membro do CA com a casa pichada? Não sei mesmo não, de verdade. O Ricardo eu sei que tá. O Ricardo eu sei que tá em Los Angeles. O Marconato eu creio que não. O Marconato creio que esteja por aqui. Fala, Max. Max, grande abraço para você. De novo aqui na Rádio Verde e Branco do Planeta Guarani. Parabéns pelo trabalho e pela equipe. Vamos em frente. Grande Max, que eu encontrei lá em Aracaju, no Sergipe, rapaz, quando eu trabalhava pro Guarani. Um abraço. Dá um abraço no seu neto também, viu, Max?
Espero que a bandeira tenha ficado bem guardada lá com os autógrafos de todo o time do Guarani e tal. Tá? Um abraço para você, um prazerzão. Max, que foi colunista do antigo plantão do Bugre, né? Que era do Lucas Pezão, que hoje toca brilhantemente o Bugrecast. Fala, Dantas, boa tarde, Ortiz, estou na sala e já visitei. Já visitou, mas ela tá bem diferente de quando você visitou, velho, Dantas. Um abraço. Valeu, Clint. Esse é o nosso ambiente aqui, cara. É aqui, tem um sofá aqui dividindo a sala da minha mesa de trabalho, é o sofá que o Beto, o Edinho usam para fazer os comentários e eu fico aqui atrás na mesa fazendo a narração dos jogos, tá? Acho que o maior exemplo da dificuldade, né, que a gente tem está ilustrado na situação do Pablo, né? O Pablo, que é o nosso narrador, não posso dizer era, né? Mas o Pablo tem os compromissos profissionais dele e dificilmente a gente consiga voltar a casar para que o Pablo faça uma transmissão conosco, tá? Então, ele tem toda a vontade do mundo, ele adora fazer a Rádio Planeta Guarani, aliás, esteve no Brinco no último domingo fazendo o final da Taça das Favelas e tal, né? Mas os horários de trabalho dele conflitam muito com os nossos horários, e aí vocês têm que aguentar o Ortiz narrando. Boa tarde para você também, Fabirata. Seja sempre muito bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. Esqueci do WhatsApp, rapaz. Vamos lá. Eu não vou acabar esse programa hoje. O velho Dantas. Boa tarde, Ortiz e amigos bugrinos. Semana passada começou a corrida. O check-in já foi feito, então... Começou a corrida, perdão. O check-in já foi feito, então o Dantas está garantido no tobogã. A ansiedade já está começando a cutucar. Vamos em frente, família bugrina. Vamos. O tobogã vai estar aberto, né? Espero, né, Dantas? Vamos ver. Vamos ver quando sair lá o anúncio, né? Da chamada oficial para venda de ingressos, né? O Dario João, mais um áudio. Vamos ouvi-lo então. Deixa eu mudar aqui para ouvinte no ar e a gente ouve o Dario João falando com a gente aqui em mensagem de áudio. Solta a voz, Dario. Boa tarde, Ortiz. Tudo bem, meu amigo? Vamos para essa semana do derby. Infelizmente aí não temos nada aí de notícia aí que possa nos agradar. Alguns jogadores aí que talvez não irão jogar, mas é assim, né? Olha só que ponto que nós chegamos. A gente está sentindo a falta do Heitor aí, que provavelmente não joga o derby. Um lateral limitadíssimo. Então, assim, olha o ponto que nós chegamos, mas é por conta do nosso elenco que é sofrível. Infelizmente, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então é mais ou menos por aí. E assim, essa questão da entrega aí, que até um ouvinte falou aí, eu também eu não concordo, porque é a limitação deles, né? Esse elenco é muito limitado. Quer dizer, esse elenco, para ser limitado, ele precisa melhorar muito, né? É muito ruim mesmo. Outra coisa aí, outra notícia, que essa questão aí da extinção do cargo de CEO, isso aí é piada, né? Isso aí é mais uma forma de chamar a gente aí, desculpa a palavra, de nos chamar de otários, né? Porque a gente sabe que ele vai continuar lá, vai continuar mandando, intervindo nas ações, enfim, é só balela. Infelizmente, nós estamos talvez num dos piores momentos, né, da história, apesar de estarmos na Série B. Eu lembro muito bem aí, quando eu acompanhava aí, principalmente o seu trabalho, nós estávamos lá na Série C, jogando contra a Águia do Marabá, time lá do Espírito Santo, enfim. Era a realidade que nós tínhamos, mas nós tínhamos mais esperança, porque nós estávamos vendo alguma coisa no fim do túnel. Tanto é que depois de algum tempo conseguimos. Mas agora, infelizmente, está difícil, né, Ortiz? Forte abraço, meu amigo. Um abraço, Dario. Jaguaré, né? Jaguaré. Época difícil, né? E agora começa a reforma do vizinho aqui com as marteladas. Pessoal, desculpa, eu vou correr aqui porque senão vai interferir tudo aqui no nosso trabalho. Vocês vão começar a ouvir a martelada do vizinho aí ao fundo, tá? Eu particularmente não vejo falta de entrega, não. Eu vejo falta de qualidade. Falta de qualidade, né? Um elenco mal montado. Já sobre a situação aí envolvendo o Ricardo Moisés e tal,
Eu quero primeiro que o Guarani se posicione, né? Porque até agora nós não temos nenhum posicionamento do Guarani oficial. Nós temos uma notícia oficiosa, né? Mais um áudio agora do Leandro. Solta a voz, Leandro. Fala, Ortiz, beleza? Eu ouvi o comentário do Cleiton aí. Será que esse outro homem de meio campo, eu não sei, faz tempo que eu venho insistindo nele, mas ele sumiu. O Kaique, que é um volante, entrou no jogo, se não me engano, contra o Curitiba. Eu vi que ele entrou bem chegando um pouco mais na área. Será que ele é tão ruim assim que ele não consiga entrar nesse time medonho que tem o Guarani, com 2 volantes ruins, pelo menos numa fase ruim? Será que ele não teria chance aí, não? Fala, Leandro. O Kaique é um segundo volante, né? Um segundão, né? Quando a gente pede um primeirão, né? A posição que a gente pede é mais a de primeirão, mas o Kaique entrou, acho que no penúltimo jogo, não me lembro se ele entrou agora, mas ele tem jogado, ele tem entrado e não tem feito tanta diferença, tanto que você quase não lembra da atuação dele, né? Eu só não sei se ele é pior do que os que estão aí, né? Acho que não. Acho que o Lucas Araújo teve a primeira oportunidade de fato, né? Na última partida também, jogou um pouco, né? Cara, o Pintado tem que descascar o abacaxi aí, né? Olha a lateral esquerda do Guarani. O Dario João até falou da direita, do Heitor, mas olha a lateral esquerda, problema crônico. A gente achou que tinha se livrado do Helder, mas olha a situação que nós estamos vivendo agora com os laterais esquerdos, né? Do Guarani Futebol Clube. É uma situação horrorosa, um elenco muito mal montado, mas muito, muito mal montado mesmo, cara. Muito mal montado mesmo, viu, esse elenco do Guarani. Foi terrível essa montagem, viu, cara? Um abraço. Guilherme Sampaio, observação. Odeio o derby, mas estou em tratamento intensivo para estar apto para o jogo, Ortiz. Eu costumo crescer nos momentos de adversidade. Você já ouviu essa frase? Não traz boas lembranças, não, viu, Guilherme? Não me traz boas lembranças, não. Mas vai lá, cara. Se tiver em condição, vai pro derby. Leva lá o seu grito, seu incentivo também. Dá a sua cornetada lá, mas faz esse time jogar bola, viu? E a última aqui pra gente ouvir o comentário do Beto Toledo. Boa tarde, Ortiz. Vamos ganhar da chitaiada. Será o começo da nossa redenção. Treinador treina, jogador joga e torcedor como nós torce. Hoje sempre Guarani. Marcelo Urbani, essa é uma boa definição, né? E dirigente comanda, né? Comanda com propriedade, com assertividade, né? Eu só não sei o que faz o staff, né? O staff está feia. Cara, nós temos que acreditar que nós vamos ganhar o derby, ponto, né? Ganhou o derby, vamos pro esporte. A situação do Guarani é desesperadora, viu, Marcelo? De verdade, é uma situação... A gente se meteu num buraco que parece não ter fim, né, cara? Vamos torcer pra gente sair dessa. Um abraço, meu irmão. O filhão tá bem, né? Tá tudo bem com o filhão aí, né? Um abraço, viu? Fica com Deus. Vamos ouvir o comentário do Beto Toledo, então. Vamos ver o que o Beto traz de resenha pra essa tarde. Beto Toledo. Guarani! Olá, pessoal. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, amigos planeteiros. Hoje, dia 25/6, terça-feira. A semana começa a andar, começa a se encaminhar. E aí é o seguinte, né? No final de semana tem derby. E aí todas as expectativas do torcedor bugrino já voltadas para esse grande evento, sem dúvida nenhuma, o maior evento esportivo da cidade de Campinas, né, Ortiz? Eu não tenho dúvida nenhuma que o derby é o jogo, é o evento que move Campinas de uma maneira diferente, né? É um jogo totalmente sem muitos prognósticos, né? Muito difícil. A gente tem um histórico nos derbys, inclusive de azarão, né? De zebra. Nem sempre o time que chega com a melhor equipe vence o derby, o Guarani que o diga, né? Porque o Guarani teve um amplo domínio durante os anos 80 e os anos 90 e não refletiu isso em vitórias. Se tivesse refletido isso em número de vitórias até a virada do milênio ali, né? Com certeza o Guarani teria uma vantagem ainda maior do que tem hoje, né? O Guarani tem uma vantagem aí de mais de um século sobre o rival, né? De vantagens de número de vitórias, mas essa vantagem seria ainda maior. Foi uma quantidade de empates, principalmente, gigantescas durante esse período aí, né? Em jogos em que o Guarani abriu o placar e acabava cedendo o empate e sendo... com elencos muito superiores mesmo, com jogadores até em nível de seleção brasileira, mas na hora do vamos ver, a hora que rolava a bola, as coisas mudavam. Não é o caso dessa vez, né, Ortiz? São dois times que chegam para mim com os mesmos
graus de limitação, tá? Eu acho que ambas as equipes são extremamente limitadas, tá? Eu acho que, inclusive, eles têm mais pontos do que futebol e o Guarani poderia ter uma sorte um pouquinho melhor, tivesse convertido alguns jogos dentro de casa aí, que foi o que a Peruada fez, né? A Peruada dentro de casa conseguiu converter alguns jogos e o Guarani não. Então, o Guarani poderia ter aí seus 8, 9 pontos, talvez tranquilamente, talvez até um pouco mais, passando da casa dos 10, mas o fato é que são dois elencos muito limitados, com muitas dificuldades. Eles estão um pouquinho mais de tempo com o mesmo treinador, mas muito pouco também não dá para dizer não, trocou de treinador agora recentemente. Então eu acho que vai ser equilibrado por duas equipes ruins, né, com dois elencos ruins, que pode fazer a diferença. Primeiramente, o fator campo, né, o Guarani joga dentro de casa, joga dentro do Brinco de Ouro, então mais uma vez aí a importância do torcedor ir para o estádio. O Guarani deve divulgar alguma promoção de ingresso aí entre hoje e amanhã, então mais uma vez fica o convite para o torcedor bugrino ir no estádio, ajudar a fazer essa pressão. Eu acho que o fator campo então pode ser sim determinante, e quem errar menos, né, Ortiz, quem errar menos leva o resultado. Tem sido assim, inclusive, nos últimos derbys. Os últimos derbys aí, os últimos 4 ou 5 pelo menos, eles vêm com um histórico de muito equilíbrio, né? De muito equilíbrio mesmo. E, enfim, é isso. Eu acho que dá pra qualquer coisa pode acontecer, né? Derby é derby e vice-versa, qualquer coisa pode acontecer, mas dessa vez a gente vale ressaltar que os dois times são muito equilibrados, porém com um nível um pouco mais baixo do que a gente gostaria, né? Gostaria que fosse um nível técnico de duas equipes jogando um bom futebol, não é o caso, né? Então não devemos ter um bom jogo do ponto de vista técnico, não. Deve ser um jogo brigado, inclusive acho que o Pintado vai mexer bastante no time para gerar esse tipo de situação, ou seja, ele deve mover o elenco para tornar o time um time mais brigador, disputando espaços, principalmente no meio campo, para tentar igualar, né, com o que o adversário tem feito. O adversário começou a jogar agora recentemente no 4-3-3, então vamos ver como é que vai ser também. Hoje tem jogo deles, né? Tem um monte de pendurado aí, vamos ver para a gente virar a chave de vez pro derby. Bom, Ortiz, rapidamente falando, né? Não posso deixar passar, né, considerando aí, respeitando a audiência também do Bugre Online, além do Boa Noite Bugrão, né? Ontem o Marcelo Dias, que é conselheiro, né, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, falou para as duas rádios, para a Central e para a Bandeirantes, e contou algumas inverdades lá, para ser o mais suave possível aqui na frase, e uma delas de que ele não sabia que o Marconato e o Ricardo Moisés, não podia afirmar, né, que o Marconato e o Ricardo Moisés eram cunhados, né? Tinha confirmação, inclusive, deles próprios. O próprio Fabinho já falou numa outra oportunidade sobre isso, já que havia discutido isso com o Conselho, mas que não entendiam se era cabível de impeachment ou não, e agora ele fala que não sabia. Então, enfim, mais uma entrevista desastrosa, mas dessa vez não por não saber o que estava falando, né? Por ter pisado em ovos e contado algumas inverdades durante essa entrevista. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o Guarani vai sair amanhã do Brinco de Ouro, né? Eu achei que fosse ser hoje, acabei até falando isso ontem no Boa Noite Bugrão, né? Que o Guarani sairia hoje para Itu, mas não, na verdade a viagem vai ser amanhã. E tem muita gente falando, ainda vai dar uns dias de férias. Na verdade vai ser a quarta, a quinta, e na sexta eles devem voltar à noite. Pelo que eu entendi, a programação pelo menos é essa. Não é questão de dar uns dias de férias, e eu vou defender rapidamente o porquê que eu acho que isso é correto. O clima político no Guarani, esse clima, por exemplo, envolvendo o afastamento do CEO, né, ou seja, a extinção do cargo de CEO, a possibilidade de se criar um novo cargo para ele, essa entrevista do presidente do Conselho Deliberativo, pichações e depredações em imóveis e talvez empresas de membros do CA. Enfim, muita coisa aconteceu nesse final de semana, e esse clima ele é muito ruim para uma semana de derby. Eu acho bom tirar os jogadores desse ambiente, e eu não acho que estão poupando os jogadores da torcida em si, como tem algumas pessoas dizendo. Até porque a torcida não iria conseguir fazer nenhum tipo de pressão, né? Estando aqui em Campinas ou não. Porque intramuros do Brinco de Ouro ninguém vai lá, né? Não iria acontecer absolutamente nada. Eu entendo como também não havia nenhum movimento de nenhuma torcida para fazer qualquer reunião ou qualquer protesto em frente ao Brinco de Ouro. Ninguém convocou nada até agora, pelo menos, né? Então não há nenhum movimento. Pode ser que viesse a acontecer, mas por enquanto não havia nenhum movimento. Então entendo que é uma preservação do elenco, não com relação
ao que a torcida pode fazer, e sim com relação a esse ambiente terrível, horroroso, criado nos bastidores do Guarani por conta da péssima... do péssimo momento no futebol, né, de tudo ruim que tem acontecido no futebol, mas também por conta de uma péssima gestão de crise, gente que tem tomado decisão cada vez mais baseado nas vozes que habitam a cabeça delas do que de fato com pensamento crítico, com base, né, ou seja, com estudando a situação para tomar decisão. Então, acho melhor realmente que se afaste o elenco. Legal, Ortiz? É isso, por hoje é isso. Fica com Deus, meu irmão. Fiquem com Deus, amigos da Rádio Planeta Guarani. Valeu! Valeu, Beto. Toca um pouquinho de hino aí, porque tem um barulho infernal aqui, ó. Pronto, hino do Guarani Futebol Clube, pra gente se relembrar, né? Eu levo sempre comigo em todo o campo que eu for, né? A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Brinco de ouro, a nossa taba, construído com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre. Ei, Gaia. Esse hino é lindo, esse hino é maravilhoso. Beto, eu não estou sabendo, como vocês sabem, eu não frequento grupos de WhatsApp, né, que falam do Guarani, então eu não estou sabendo nada sobre pichações aí não, depois me atualiza sobre o tema, tá? Eu não estou sabendo nada sobre isso não. Você tocou no ponto aí, eu fiquei devendo ontem, né, hoje eu toco aqui, ó, entrevista concedida para a Rádio Central, faz tempo já. O parentesco do Ricardo Moisés com o André Marconato fere alguma coisa no estatuto, por ele estar no clube? Sobre o artigo 93, né? Isso, na verdade, é um ponto que foi levantado há um tempo, já havia sido levantado pelo Conselho Fiscal já há um tempo atrás, e houveram também outros casos desses no clube, mas que não havia como te fala, o parentesco efetivo, né? Não há nada no papel entre esses, não há um casamento, união estável, então não é nada judicialmente concreto, entendeu? Sim, então isso não fere o estatuto, isso não tem nenhum tipo de problema. E eu tenho uma bebezinha de 7 meses, que daqui a pouco eu tô levando ela. Então eu acho que minha esposa não vai ter muita saída não, vai ter que aceitar, viu? Vai ter que acompanhar, né? Vai ter que acompanhar. Porque, né, Edinho, a gente passou por isso, né? A estrutura pessoal agora é fundamental para poder fazer também uma boa gestão, né? Não, e certeza. A família é quem mais sofre, né? O apoio familiar é importante, eu tô recebendo o apoio do meu pai. Aliás, vamos lá, você está falando da minha mulher, o Ricardo disse que já convenceu ela porque ela é irmã do Ricardo, né? E outra vantagem, o seu irmão está na chapa também. Meu irmão. Né? Tá aí. É a tecnicidade para defender a imoralidade, né? Mas, tudo bem. Vamos ver o que vem aí de decisão, né, Beto? Vamos ver. Cara, sobre futebol não dá para falar nada, a gente não sabe nada. E essa semana nós não vamos saber nada mesmo. Vamos saber nada mesmo. Eu só não esperava, não queria um jogo entre dois times, mais qualidade técnica. Eu esperava que o Guarani tivesse mais qualidade, né? A piruada, quanto pior tiver, para mim, melhor. Me lembro bem dos derbys lá da primeira parte dos anos 90, aliás, né? 93, 94. O Guarani fazia 2-0 e tomava um empate. 2-0 e tomava um empate. Grandes equipes do Guarani e tal, né? Poxa vida. Era para estarmos quilômetros à frente, mas fica aí, alguns sempre dizem que o nosso rival é o empate, né, porque o número mais próximo da quantidade de vitórias do Guarani é o empate no derby, né, Beto? Um abraço, meu irmão, obrigado pelo comentário, viu? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui no YouTube. Max, tá de volta. O meu neto Davi hoje mora e estuda em Évora, em Portugal, bugrino, não perde nenhum jogo pelas madrugadas, mandarei o abraço, obrigado, porra. Já cresceu desse tanto, rapaz. 2021, 22, 23... Bom, faz 4 anos já, né, Max? Faz 3 anos já, né, Max? Caramba. Dê um abraço mesmo, tá? Um grande abraço nele lá. Me lembro bem da emoção dele de poder entrar lá no refeitório, no restaurante lá do hotel e estar junto e tal. Porra, que legal. O Dantas já confirma que o check-in dele é pro tobogã.
O Carlos Silva diz que, aliás, remunerado e bem remunerado, porque a mensagem anterior foi retratada. O senhor Ricardo Moisés é remunerado no Guarani, né? Sim, o CEO é contratado, remunerado, prestador de serviços remunerado pelo Guarani Futebol Clube. Eu quero saber o que é que vem aí oficialmente pelo Guarani. Eu estou falando oficialmente, tá? Não oficiosamente. Porque até agora não tem nada. Né? Até agora não tem nada. Vou até pesquisar as páginas aqui de rede social do Guarani para ver se tem algum posicionamento. Mas até agora, oficialmente, nada, né? Nada. A última postagem nas redes sociais do Guarani é o fim de jogo, CRB 1, Guarani 0. Né? Então foi sábado, domingo nada, segunda nada, hoje é terça nada. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver aí qual vai ser a saída que eles vão encontrar para isso, né? Só recapitulando, foi protocolado ontem um pedido de destituição do Ricardo Moisés do cargo de CEO, uma proibição para que ele desempenhe qualquer cargo, seja remunerado, nomeado ou eleito no Guarani Futebol Clube. Tá? Então, e a postagem anterior do Guarani lembrava que o João Vitor completava 50 jogos no jogo contra o CRB. Ó. Com a partida de hoje, o atacante João Vitor completa 50 jogos com a camisa do Bugre. Vamos por mais, João Vitor Ferreira. Vamos por mais. Vamos por mais, João Vitor Ferreira. Vamos lá, vambora. Vambora, gente. Semana de derby vai ser tenso. Hoje já terça-feira, né? Temos o programa da noite com o Edinho a partir das 8. Quarta, quinta, sexta, aí sábado a gente dá uma respirada e domingo pau no derby. Se eu não inventar um programa no sábado, tá? Vamos junto. Vamos para mais. Vamos para mais nós aqui, né? Vamos torcer. Tá? Vai chegar o derby. Daqui a pouco ele tá aí. Daqui a pouco a gente já tá sabendo quais as duas escalações, quais os times. E hoje à noite torcer nessa reta final aí de 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o contexto, né, pro derby, como é que estarão as duas equipes aí na tábua de classificação pro derby 207, que será disputado no domingo às 18h30 no Brinco de Ouro da Princesa, tá? Agradeço demais ao carinho, seja no YouTube, seja no Radiosnet, seja no nosso WhatsApp, de todos que nos ouviram ou assistiram. Tá acabando, hein? Só tem mais quarta, quinta e sexta de outubro. 3 dias só, hein? Tá acabando. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos que mandaram mensagem no YouTube, no WhatsApp da rádio. Tamo junto. Essa é a Rádio Web Planeta Guarani. Esse é o nosso jeito de falar do Guarani Futebol Clube, abordando todos os aspectos necessários, pertinentes, cobrando, mas tentando manter você motivado minimamente, né? O momento não é fácil, não. Você, meu amigo repriseiro, obrigado. Tá vendo aí pelo YouTube também? Obrigado, viu? Tamo junto. Fica como sempre o meu até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!